Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma apresentação pessoal no processo seletivo, que também é conhecido como pitch pessoal, que é aquela apresentação rápida. E isso, mesmo que você se considere como um candidato que não se destaca muito dos outros. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Ale Saito, criador do Educa Negócios. Eu trabalhei como consultor estratégico e analista de negócios sênior em uma multinacional. Então, todas as dicas que eu vou dar para vocês hoje é com base na minha experiência pessoal, prestando vários processos seletivos, e eu fui testando o que foi dando certo, o que não foi dando certo. E além disso, eu também conversei com vários outros candidatos e também peguei dicas de recrutadores e especialistas em processos seletivos. E além disso, eu também já estive como avaliador em processos seletivos. Então eu juntei todo esse conhecimento e compilei aqui nesse vídeo para vocês, e espero que ajude. Essa apresentação pessoal em processo seletivo, ela pode ser pedida em várias etapas do processo. A empresa pode pedir que o candidato grave um vídeo se apresentando pessoalmente e aí mande para os recrutadores, ou também pode pedir na etapa de dinâmica de grupo, então antes de resolver a dinâmica para se apresentar para os outros candidatos. A empresa também pode pedir na etapa de entrevista, então entrevistando pessoalmente com RH ou com os gestores, e também na etapa de painel de gestores, onde os candidatos eles ficam de frente para vários gestores e normalmente eles têm que também se apresentar pessoalmente para eles. E muitas vezes essa parte de apresentação pessoal ela é pedida em várias etapas, às vezes em todas. Então por isso que é muito importante treinar essa parte de apresentação, porque ela pode ser fundamental para você conquistar a vaga. E antes que eu fale aqui para vocês quais são as etapas para você montar essa sua apresentação, é importante que a gente tenha em mente qual que é o objetivo dessa apresentação. E a finalidade dele é que você se destaque positivamente para o perfil da vaga. Pode parecer meio óbvio, mas muitos candidatos acabam negligenciando isso e acabam fazendo uma apresentação que não é coerente com esse objetivo. Vamos tentar detalhar um pouco mais esse objetivo. Tem dois elementos aqui principais nessa frase que eu falei para vocês. Você tem que se destacar positivamente, ou seja, você tem que se sobressair com relação aos outros candidatos de maneira positiva e tem que ser para o perfil da vaga. Então não adianta você se destacar com outras características que não sejam compatíveis com o que a empresa está buscando. Então esse daqui já pode ser um bom ponto de partida. A gente tem que saber o que a empresa está buscando, que perfil de candidato. E para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que pesquisar sobre a empresa. Então pesquise sobre a cultura da empresa, qual que é a missão da empresa, a visão e principalmente os valores, que seria a essência do que a empresa está buscando. Quais são os valores que ela defende. Além disso, estude muito bem qual que é a descrição da vaga que você está se candidatando. Então vejam quais são os requisitos, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que a empresa está buscando naquela vaga e vai mapeando tudo. Então toda essa pesquisa que você fizer sobre a empresa, os valores dela e sobre a descrição da vaga, vai deixando tudo separado em uma lista. Porque aí quando você tiver essa lista, você vai ter bem claro qual que é o perfil de candidato que o recrutador vai estar buscando. E aí todas as outras etapas você vai conseguir montar com base nisso. E para a gente começar a listar quais são os fatores que vão te fazer destacar para conquistar essa vaga, a gente vai começar aqui com o básico. Então a segunda etapa seria listar qual é a graduação ou graduações que você fez, especialização ou cursos. Então lista aí a faculdade que você fez ou que você está concluindo ainda, se você está pleiteando um cargo de estágio. Às vezes você tem alguma especialização, uma pós-graduação e algum outro curso que você acha que seja relevante para a vaga que você está tentando. Depois que você fizer isso, o terceiro passo é você listar experiências profissionais e acadêmicas que sejam relevantes para essa vaga. Então, cargos em empresas, se você já trabalhou em alguma, algo extracurricular que você tenha feito dentro da faculdade, se você estiver ainda no começo de carreira, iniciativas acadêmicas também, como iniciação científica, alguma monitoria que você fez durante a faculdade, e outros projetos e iniciativas que você julgue que seja relevante, como ações voluntárias, projetos sociais, outros tipos de projetos também. E aí, depois que você listou isso, a quarta etapa é você listar prêmios e conquistas. Esses prêmios e conquistas servem para te destacar dos outros candidatos sem você explicar muito, só com uma frase. Então, por exemplo, se você falar que é medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática, você não precisa dizer muito mais do que isso. Já é um selo que te destaca das outras pessoas.
Então, se você conquistou alguma medalha em alguma Olimpíada acadêmica, algum concurso cultural que você tenha vencido, ou alguma competição, você vai lá e lista. E não precisa ser só competições de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de História. Dependendo de como você encaixar essa conquista, ela pode te ajudar muito na sua história. Então, dando um exemplo aqui, imagina que você foi campeão de judô e você está pleiteando uma vaga de analista de logística. Então, por mais que logística não tenha muito a ver com judô, o fato de você ter vencido essa competição, ela realça algumas características que podem ser importantes para essa vaga de analista de logística. Se naquela etapa 1 você listou que a empresa valoriza pessoas que têm garra, que superam desafios, que são disciplinadas, que não desistem fácil, você pode mostrar como que a sua trajetória de preparação até você conquistar essa competição, essa vitória num campeonato de judô, ela demonstra que você tem todas essas características. Que você é uma pessoa resiliente, que treinou bastante, que não desistiu fácil, que teve várias adversidades e mesmo assim conseguiu conquistar o campeonato. Então, nessa parte de prêmios e conquistas, tenta ser o mais amplo possível e não descartar nenhum prêmio ou conquista que você teve ao longo da vida, que isso pode ser estratégico na hora da sua apresentação pessoal. Mas não se preocupa se você não teve nenhum prêmio ou conquista. Até porque a maioria das pessoas não teve, né? Porque se fosse uma coisa comum, não te destacava das outras pessoas. Então, se você não teve nenhum prêmio ou conquista, existe um outro recurso que você pode utilizar, que seria da etapa 5, que é contar histórias e desafios que te destaquem dos outros candidatos. E diferente dos prêmios e conquistas, que são só um título, uma frase, essas histórias e conquistas, elas são momentos ao longo da sua trajetória toda de vida que vale a pena você pegar e dar uma ênfase nela. E essas histórias, elas vão servir para mostrar alguma competência que você tem que te diferencia e te destaca dos outros candidatos. E ela tem uma vantagem com relação aos prêmios e conquistas. Por mais que os prêmios eles sejam coisas que você fala em uma única frase, um título, né, medalhista da Olimpíada tal, as histórias vão demandar um pouquinho mais de trabalho para você contar, só que elas têm a vantagem de cativar mais o público. Então as pessoas elas vão sentir mais empatia por você, elas vão ser mais cativadas do que simplesmente você falar uma frase. Então invista nessas boas histórias que vai valer a pena. Alguns exemplos de histórias que você pode utilizar são histórias de superação diante de adversidades. Então, às vezes você veio de uma origem muito humilde e você teve que batalhar para você chegar onde está, para conquistar a faculdade que você está cursando ou que você cursou. Ou em alguma experiência profissional anterior, você fez algum projeto que gerou não sei quantos reais em impacto positivo na empresa, ou que atraiu não sei quantos clientes. Então isso mostra que você tem um foco em resultado e que você conseguiu superar um desafio grande. Ou algum desafio que você teve em uma extracurricular, ou alguma das iniciativas que você listou nas etapas anteriores. Você pode também colocar alguma história de proatividade. Então, alguma iniciativa que você teve diante de um problema que você tomou à frente. E mesmo alguma história de fracasso, ela pode ser interessante também para você colocar, desde que você enfatize as lições aprendidas em cima dessa história, e não simplesmente que fracassou. E apesar de terem coisas que toda empresa vai valorizar, por exemplo, toda empresa vai querer um candidato que seja proativo, um candidato que resolva problemas, que supere desafios, é importante que você volte na etapa 1 e veja histórias e desafios que demonstrem as qualidades que a empresa está valorizando na cultura dela e na descrição da vaga, para você se encaixar com o perfil de candidato que eles querem. E uma coisa, inclusive, que pode acontecer durante a entrevista é que algumas empresas, elas pedem que você conte essas histórias especificamente. Então, o recrutador ou o gestor, ele pode chegar em você e perguntar, eu quero que você me conte uma história de liderança, ou uma história de superação, ou uma história que você teve que convencer alguém de uma opinião que ela não acreditava. Então, é sempre bom ter algumas dessas histórias na manga para você contar para os recrutadores. E existem algumas experiências que você passou que elas servem para mais de uma situação. Por exemplo, uma história que você teve que liderar uma equipe para superar um desafio, ela é tanto uma história de liderança como uma história de superação de desafio, e às vezes pode ser uma história de resiliência também.
Então é bom ter algumas histórias meio coringa na manga para vários tipos de situação. E outra coisa importante dessa parte de conquistas e prêmios e das histórias que te destacam é o seguinte: normalmente os recrutadores eles vão ouvir diversas histórias de diversos candidatos e eles não vão lembrar do nome de todo mundo. Mas uma coisa que é marcante são essas histórias ou esses prêmios, essas conquistas que o candidato conta na apresentação. Inclusive, quem já avaliou candidatos, no caso eu já avaliei alguns candidatos também em processo seletivo, vai saber disso. Você vai lembrar como o candidato que venceu a competição de judô, ou o candidato que juntava dinheiro para conseguir empreender quando era pequeno. Então, é com essas histórias que você vai ser marcante para os recrutadores. E aí, depois que a gente listou os prêmios, conquistas e as histórias, a gente vai para a sexta etapa. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Que assim eu consigo ter um feedback de que vocês estão gostando desse conteúdo e com isso eu consigo produzir mais vídeos assim. E a sexta etapa é você juntar tudo isso que você listou em uma história. Então, de todos os pontos que você levantou, então da graduação, especializações que você fez, cursos, projetos, iniciativas, conquistas, competições, histórias, tudo isso você vai priorizar quais são as mais importantes, e com mais importantes eu digo quais são as que mais te destacam positivamente para o perfil da vaga, que é o nosso objetivo principal. E depois que você priorizar todos esses momentos mais importantes, você tenta montar isso em uma história, em uma narrativa que seja interessante dos recrutadores ouvirem. E no final, é importante que você direcione toda a sua história para que fique muito claro o quão óbvio que seria que eles te contratassem para aquela vaga. Que você é o candidato ideal, que toda a sua trajetória faz muito sentido para que você esteja naquela vaga que eles estão oferecendo. E aí, depois que você montou a história, o sétimo e último passo é treinar. E treine bastante. E não treine apenas uma versão, mas treine várias versões variando o tamanho da apresentação. Então lembra que eu falei para vocês que é muito comum que tenha mais de uma etapa durante o processo que você tenha que fazer uma apresentação. Então às vezes pode ter uma etapa que você tenha que fazer uma apresentação de 30 segundos e uma outra etapa que você tenha que fazer uma apresentação de 5 minutos. Então tenta treinar algumas versões, uma mais curta de 30, uma intermediária e uma mais longa de uns 5 minutos, para você não ser pego desprevenido na hora da apresentação. E aí para isso é importante que você cronometre o tempo toda vez que você for treinar. É importante também que, além do roteiro, você treine a forma que você vai falar. Então, tenta falar com emoção e energia. E para fazer isso, você pode tanto ir variando o ritmo da sua apresentação. Então, às vezes tem umas partes que fala mais rápido, umas partes que fala mais devagar, ou algumas pausas para dar um suspense maior. E também variar a sua voz. Então, varia a entonação. Quando for dar uma ênfase, aumenta o volume da voz. É importante também que você treine a sua linguagem corporal, principalmente a sua expressão facial. Então tenta mostrar uma expressão de alegria e de energia, porque ninguém vai querer contratar um candidato com um cara desanimado. E procurem treinar também a parte de gesticulação. Então não ficar ali parado, só falando com os braços colados ali na cintura. Tentem treinar essa gesticulação com as mãos, porque as mãos elas te ajudam na hora de você se expressar. Se você for falar que você está separando alguma coisa, evoluindo em etapas, ou dando alguma coisa, recebendo alguma coisa, essa gesticulação ela ajuda também a dar ênfase nas palavras. E para você conseguir observar tudo isso, é importante que você se grave falando e depois assista. Então pega o celular mesmo, coloca ali para gravar, faz os treinos, e aí depois que você for assistir, você tem que pensar o seguinte: se você fosse recrutador dessa vaga, você contrataria esse candidato? Se a resposta for sim, então tá tudo certo. Se a resposta for não, ou depende, então você vai lá e faz os ajustes necessários nessa sua apresentação. E além dessa parte da apresentação pessoal, não negligencie as outras etapas do processo seletivo. Para algumas vagas, principalmente vagas de negócios ou vagas mais analíticas, existe uma etapa de resolução de case. E se você quiser saber um pouco mais dessa etapa, eu fiz vários vídeos sobre resolução de case que você pode conferir aqui no card. Então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.